Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Ponce de Leon, de Redação, e hoje nós vamos trabalhar a clareza textual. Vamos então continuar o diálogo acerca da tão temida redação do Enem, como você pode ter uma clareza textual, de modo a chegar em um reduzido espaço de tempo, muito mais perto da tão sonhada nota 1000 no Enem. Vem comigo que a partir de agora a gente vai começar a destrinchar os caminhos que te levarão a conseguir uma excelente nota no Enem, na produção textual do Enem, tá? Olha só, a primeira coisa que é importante que você entenda é com relação à coesão, a clareza do teu texto. É importante que você entenda que dentro daquela estrutura que eu já apresentei a vocês nos encontros anteriores, é importante que você entenda algo muito importante. Vem comigo aqui para o quadro para que você comece a perceber como deve construir cada parágrafo do teu texto. É importante que você entenda isso, porque isso vai dialogar diretamente com a clareza do teu texto. Olha só, sabendo que você tem como parágrafo inicial a tua introdução, que vai ter apenas um parágrafo dentro desse limite de 4 a 6 linhas, é importante que você faça pelo menos 2 períodos dentro deste parágrafo introdutório, tá? E aí, período é quando você termina a frase com um ponto e começa uma outra frase com letra maiúscula, tá bem? Então é importante que você faça. Isso vai ajudar, né, ajudar o teu texto, né, a ter muito mais fluidez. Olha só, o desenvolvimento, que é a maior parte do teu texto, vai ter, como você já sabe, 2 argumentos ou 3, não é mesmo? Eu vou colocar dessa vez o esquema de modo a contemplar, tá? 3 parágrafos, isto é, 3 argumentos. De modo que cada parágrafo vai ter de 5 a 7 linhas. 5 a 7 linhas. Como você já sabe, porque eu já falei para você nas aulas anteriores, cada parágrafo desse aqui, que vai contemplar exatamente aquilo que você colocou na introdução, que é o que a gente chama de tese, a introdução vai abarcar a tese. Aqui, pessoal, são os dados, fatos, exemplos, citações, etc., que é a abreviatura de entre outras coisas, e a gente usa entre outros, tá? Tudo isso vai estar aqui no desenvolvimento, de modo que você construa um parágrafo para cada argumento que você vai utilizar para sustentar a tua tese. Igualmente importante, é bom que você faça de 2 a 3 períodos dentro de cada parágrafo. Repito, para você que não sabe o que é um período, é aquela frase que termina com um ponto e dentro do mesmo parágrafo, sem dar um outro parágrafo, você segue, né, ponto seguido, só que com letra maiúscula, tá bem? Igualmente, você vai fazer pelo menos 2 ou 3 períodos também nos demais parágrafos de desenvolvimento. E a sua conclusão, né, pessoal? Que tem apenas um parágrafo igual à sua introdução e que deve ter, pessoal, também 4 a 6 linhas. Mais uma vez, eu rememoro a você que aqui vai ter que ter a proposta interventiva. Essa proposta interventiva deve conter soluções para resolver o problema e deve ter 2 ou 3 propostas que dialoguem entre si
e que resolvam, que acione, né? Mais uma vez eu volto ao governo federal, a mídia, a escola, a família, algum órgão ou entidade a fim de resolver. Então, 2 ou 3 propostas aí, seguindo essa estrutura de um parágrafo e 4 a 6 linhas. Professora, igualmente importante é você fazer um período, tá? Para cada proposta dessa, de modo que você vai ter 2 ou 3 períodos também aqui dentro do parágrafo conclusivo, certo? Isso ajuda, pessoal, na hora da coesão e da coerência. Veja bem, logo, vou terminar aqui o meu texto, bolar um parágrafo aí conclusivo, tá? Vou bolar o tema aqui, o consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens no Brasil, tá? Logo, tá? Vou concluir o meu texto. É importante que a família atue, né, na educação domiciliar, de modo a educar o jovem acerca dos perigos de beber antes dos 18 anos. Ponto. Primeira proposta interventiva. Acionei a família. Ponto, letra maiúscula, ponto seguido. Não menos importante é o papel da escola, sobretudo destacando que na área da biologia, né, na área da química, vamos imaginar que a bebida destrói os neurônios dos adolescentes que ainda, né, estão se formando. As sinapses cerebrais, isso aí na aula do professor de biologia você consegue tirar a dúvida, consegue entender que as sinapses cerebrais estão sendo formadas. O álcool destrói, né, esses neurônios de modo que a curto prazo você tem vômito, tontura e uma série de outros fatores, né, sobretudo se for beber e dirigir. E também a longo prazo pode causar doenças como o esquecimento, o Alzheimer, enfim, outras tantas mais. Então, o jovem também não deve beber por isso. Então, cabe à escola esse tipo de conscientização através das aulas de biologia, né? Cabe ao governo intensificar as blitz, por exemplo, né, que dizem respeito à Operação Lei Seca. Então, já acionei aí, ó, 3 entidades, família, escola e ao governo para que melhore, né, aumente a quantidade de fiscalizações, porque a lei já existe, tá? Também cabe à mídia conscientizar, assim como nas propagandas de cigarro, né, que tem lá os males que o cigarro causa no fundo, né, na parte traseira da carteira de cigarro, também fazer isso, por que não, no rótulo da bebida, junto lá com o nome da bebida, aquele, por exemplo, cavalo branco, né, e aquele homem naquele cavalo bonito, colocar atrás os problemas, né, decorrentes do demasiado uso das bebidas alcoólicas também, assim como fizeram com a indústria do tabaco, do cigarro, tá? Então eu já dei 4 propostas aí para o tema jovens e bebidas alcoólicas, de modo que cada proposta dessa veio depois de um ponto com letra maiúscula. Então, logo, cabe à família isso. Ponto. Não menos importante é o papel da escola a fim disso. Ponto. Ainda vale salientar que o governo deve. Ponto. Por fim, ou então ainda, né, por último, não sei, cabe, né, a outra entidade fazer aquilo outro. De modo que você coloque uma proposta em cada período e feche, né, esse período com um ponto e comece com uma letra maiúscula posteriormente, tá? Então, eu dei 4 propostas aí para esse tema, tá? De modo que você vai ter que fazer isso aí com todos os temas que você, porventura, possa vir a pegar lá no Enem. Mas, entendendo esse esquema aqui, fica muito mais fácil você produzir o teu texto e contemplar tudo isso aqui, tá? Então, é importante para que teu texto tenha clareza, você consiga produzir, tá, essa quantidade de períodos para que o corretor entenda de maneira mais fluida o que você quer dizer, para não ficar aquele texto corrido, com vários, sem pontos, sem vírgula, sem parágrafo, sem nada, tá? Vamos lá continuar então, olha só. A clareza textual, acompanhe na tua tela, é conseguida pela concisão e pelo uso de estruturas adequadas à situação comunicacional. Em geral, são preferíveis os períodos curtos, dispostos na ordem direta, e o vocabulário simples. Foi o que eu acabei de falar. Vem cá, só para você entender uma coisa. Quando eu falo com relação à ordem direta, pessoal, gramaticalmente, ordem direta é isso aqui, ó. É quando você tem
sujeito, verbo e complemento. Complemento nominal, verbal, objeto, direto, indireto, sujeito, verbo e complemento. SVC. Nunca esqueça que você precisa, primeiro, por exemplo, o problema da crise hídrica no Brasil, né? O problema da crise hídrica vem aumentando no Brasil. Vamos lá, vou colocar a oração aqui para ficar mais fácil de compreender. Vou apagar isso aqui. Olha só. Deixa eu apagar rapidinho isso aqui para ficar mais fácil de compreender. Olha só. Acompanha aqui comigo. O problema, vamos lá? O problema, vamos lá. A crise hídrica tem crescido, vamos lá? Tem crescido no Brasil. Olha só, a professora tem a letra feia, não é? Por isso que eu faço aí a caixa alta, tá? Olha só, quem é o sujeito dessa oração, pessoal? A crise hídrica, não é isso? Tem é o verbo, né? Tem crescido, na verdade, né? Tem crescido, você tem como verbo auxiliar, crescido como verbo principal. Ô, professor, eu poderia ter trocado tem crescido por cresce? Indubitavelmente. A isso aqui, pessoal, eu dou o nome de perífrase verbal, tá? A isso aqui eu dou o nome de perífrase verbal, tá? Ou locução verbal. É quando você tem dois verbos que exprimem um único sentido. Aí você tem o verbo menor, que é o auxiliar, é sempre menor, e você tem o verbo principal. De modo que você pode, da mesma forma, usar os dois ou, de forma mais coesa, utilizar cresce, que está no presente. Então vamos lá. A crise hídrica cresce no Brasil. Igualmente, sujeito, cresce. É o verbo. No Brasil é o complemento. Não é isso? Deve estar no final da oração. No Brasil, no meio da oração, vem sempre entre vírgulas. E no início da oração, precisa ter a vírgula posterior, porque fere a ordem direta. De modo que, no Brasil, vírgula, a crise hídrica cresce. Tá? No Brasil, vírgula, a crise hídrica cresce. Por quê? A vírgula, professora? Porque no Brasil é complemento, deveria estar no final da oração. Se eu resolver colocar no início, eu preciso obrigatoriamente da vírgula. E se no Brasil, que é complemento, vier no meio da oração, vai estar obrigatoriamente entre vírgulas, certo? Então, nunca esqueça que para ter objetividade, para ter, né, linearidade, o teu texto precisa estar na ordem direta. Não adianta fazer construções mirabolantes, né? Construções, eu até costumo brincar com os meus alunos e dizer que são construções de Frankenstein, né? Que fica aquele remendo que ninguém entende, né? Nada. Então é importante que você respeite a ordem direta de sujeito, verbo e complemento e entenda que se você for deslocar, você precisa usar a vírgula, senão fica sem pé e nem cabeça, certo? Vamos lá então seguir. Olha só, com relação à ambiguidade, isso é muito importante no teu texto porque fere a coesão e a coerência, que é a competência 4. Veja bem, acompanha essa frase aí. O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza as suas tarefas. Quem? O homem ou o computador? É importante que você entenda isso. Ficou ambíguo. Eu posso dizer que nem sempre realiza as suas tarefas é o homem ou também o computador. Como é que eu resolvo isso? Olha só, o computador, vírgula, apesar de ser um aliado do homem, vírgula, não consegue realizar todas as tarefas humanas. Eu sei que é o computador, que apesar de ser um aliado do homem, não consegue realizar todas as tarefas humanas, ok? Ficou mais claro, mais conciso, utilizou-se aí de maneira correta as vírgulas, isolou, né, aí a explicação aí sobre o computador, né, apesar de ser um aliado do homem, tá? Não consegue realizar todas as tarefas que são humanas. Ficou bem mais claro, bem mais fluido, não é isso? Vamos adiante aí para você entender um pouco mais
acerca da clareza. Olha só, eu trouxe aí na sua tela o uso indevido de pronomes possessivos, né? Muitas vezes, olha só, Raquel preparou a pesquisa com Silvio e fez sua apresentação. A apresentação de quem? De Raquel ou de Silvio? Raquel e Silvio prepararam a pesquisa e ambos fizeram a apresentação. Olha só, outro uso inadequado de pronomes relativos. Visitamos o teatro e o museu cuja qualidade artística é inegável. O teatro ou o museu possui qualidade artística inegável, pessoal? Correção. Visitamos o teatro e o museu, os quais têm qualidade artística inegável. Ambos, né? Ambos têm, certo? É importante que você entenda que para escrever com clareza, é importante que você use bem os sinais de pontuação, tá? Uso indevido da coordenação. Mário e Ruth querem casar-se. Mário quer casar-se com Ruth ou cada um deseja casar-se com outra pessoa? Correção. Mário quer casar-se com Ellen e Ruth com Ricardo. Olha, veja bem, a gente já estava pensando aí que estava havendo aí, né? Traição, não é? Colocação inadequada de palavras. Veja bem, o cliente aborrecido recusou o vinho por causa da safra. O cliente era aborrecido ou ficou aborrecido naquele momento? Vamos corrigir? Aborrecido, vírgula. O cliente recusou o vinho por causa da safra, tá? Tá a vírgula aqui após o aborrecido, que é, né, aí a qualidade, né, o adjetivo do cliente, tá? Sentido indistinto aí, né, entre agente e paciente, né, são as vozes verbais. Veja bem, a recepção dos noivos foi no salão do clube. A recepção foi oferecida pelos noivos ou eles foram recepcionados? A recepção foi oferecida pelos noivos no salão do clube. Olha só como muda tudo. O uso indistinto de pronome relativo e conjunção integrante. O uso do que. O motorista disse ao passageiro que era gaúcho. O motorista era gaúcho ou o passageiro? Correção. O motorista disse que era gaúcho ao passageiro. Uso incorreto de formas nominais. O pai viu o filho chegando em casa bem tarde. Quem chegou em casa bem tarde? O pai ou o filho? Vamos corrigir? O pai viu o filho que chegava em casa bem tarde, tá? Então o pai surpreendeu aí o filho, não é mesmo? Olha só, o que é ambiguidade? É o emprego de palavras ou expressões que permitem mais de uma interpretação. Embora possa ser usado como recurso estilístico ou humorístico, é condenável quando atrapalha a transmissão da mensagem. Então vem cá comigo, a mensagem tem que ser clara e objetiva, tem que estar majoritariamente na ordem direta, para que o teu texto tenha fluidez. Então, cuidado para não pecar nesses aspectos, ok? Outra coisa importante aqui, olha só, com relação à redundância. O que é ser redundante? É dizer a mesma coisa. É quando eu utilizo expressões como o elevador subiu para cima. Vou cortar o melão em duas metades iguais. As metades já são iguais, né? Prefeitura Municipal de João Pessoa. A prefeitura já é do município, meu filho, né? Então é importante que você não diga a mesma coisa na conclusão do teu texto. Veja bem, portanto, por fim, né? Concluo que. Não já é conclusão, você vai falar que vai concluir por quê? Então ser redundante é dizer a mesma coisa duas vezes, tá? É importante que você siga essa linha de clareza para não ferir a competência 4, que diz exatamente respeito à coesão e à coerência textual, ok? Portanto, pessoal, o conceito de redundância é exatamente esse que a gente vai aferir na sua tela. Preste bem atenção. A redundância serve para dar mais coesão ou ênfase ao texto, mas, quando usada inadequadamente, deixa a linguagem repetitiva e deselegante. Portanto, não a cometa desnecessariamente, certo? Aproveite as nossas propostas aí de produção textual no nosso material e bons estudos. Até o nosso próximo encontro.